prática, né? Pensar a vida da gente, os problemas que a gente tem na nossa época. Isso também é fazer filosofia, né? A filosofia prática que é preciso. Tem colega que fala que o problema da humanidade é a contradição performática. É lindo esse nome, para pensar uma coisa e fazer outra, né? Assim, essa contradição. Então, agradecer a professora e fica aberto à discussão. Acho inusitado esse conceito de liberdade no trabalho. Normalmente, a liberdade significa fazer e não fazer, liberar. Isso significa não realizar. Não consigo social, quero morrer no lugar de respirar. Não consigo isso. Tem que ter essa liberdade de parar de respirar. Eu acho assim, inusitado a liberdade no trabalho, uma coisa que não se pode decidir quando. Talvez uma independência do trabalho, né? Uma atividade que ninguém precisa mudar aquilo que faz. Você não consegue liberar, não fazer. Eu acho que libertar do trabalho é muito perigoso, né? É por isso que eu até chamei a atenção logo no início, para mostrar que é um conceito que, de certa maneira, causa estranhamento. Você lê como social do terrorismo, de fato a gente tem que abrir mão de uma série de pressupostos que a gente tem para entender esse conceito dele. Mas, na verdade, é isso. Por isso que eu busquei a natureza, essa noção de auto-interesse. Nesse sentido, assim, de que é um organismo, como você falou, ninguém precisa falar para bactéria, respira aí. Não, é o próprio organismo, ele é levado a isso, né? Nesse sentido, criar essa habilidade. Agora, por isso que é um conceito dialético, porque ele não se faz sem a necessidade. Mas é um pensamento que, de fato, ele une todos os pontos. É impressionante esse ponto que ele consegue superar todos os dualismos que apareceram desde o pensamento político. Ele vai mostrando que a gente aprendeu a pensar as coisas ou isso ou aquilo. É um pensamento disjuntivo. Na verdade, a gente tem que aprender a pensar isso e aquilo. É a metabolismo, é liberdade e exercício. Não se faz um sem o outro. Então, o pensamento é um pensamento muito instigante nesse sentido. Ele faz com que a gente repense alguns conceitos que a gente aprendeu a dissociar. Eles não estão associados, eles estão mais em relação. Embora a gente tenha, de fato, mas que quer aprender a pensar para entender um pouco esse conceito. Mas isso é hereditário, com toda certeza. Mas não deixa de ser interessante. Eu acho que justamente porque ele coloca essa liberdade e necessidade em todo esse período, né, que nós somos pensantes, né, acho que se a gente tirar o pensante, isso fica muito fácil. Quando você for falando em inglês, uma frase de liberdade para agir, mas não para não agir. Né? Não existe essa liberdade para morrer, né? Porque todo ser vivo tem esse princípio de se manter na existência. É o principal valor. Né? Então, ele diz isso no momento, a liberdade para agir, mas não para competir, não para não agir. Tem um problema de verdade. Vai. Quando você falou dessa neurose da aquecimento global, né? Falando desse é um problema, e o outro sobre essa primeira parte sobre o aspecto científico, a segunda parte sobre o aspecto econômico. Quando você falou da situação de recursos, das minas, da o primeiro aspecto é o seguinte: nós estudamos, lidamos com a especulação. E a gente não recorre muito à ciência. Né? Assim, a gente fica no nosso raciocínio e a gente não recorre à ciência. E eu procurei consultar um pouco sobre esse aspecto do aquecimento global. Assisti a algumas palestras, vi algumas coisas sobre o aquecimento global. O que eu aprendi disso aí, através de alguns especialistas, eu posso explicar, é o seguinte: isso aí, na realidade, é uma neurose. Isso é uma coisa altamente polêmica. Tá? Porque o discurso é mais ou menos o seguinte: está havendo um aquecimento global, nós caminhamos para uma catástrofe, isso se
que é a ação humana, você tem um reflexo direto no desmatamento e na extração de recursos e nas mudanças climáticas. Você vai ter uma elevação da temperatura, logo no céu de consumir e nós vamos todos morrer afogados. Então, esses especialistas que eu consultei, eles dizem o seguinte: isso é uma neurose. Isso, há 2.500 anos atrás, em Roma, na Grécia, havia um grupo de discussão. Eles disseram assim: olha, se cortar algumas árvores aqui, vai prejudicar aqui. Existem atas do Senado romano falando do mesmo problema. Então, esses especialistas dizem o seguinte: que absolutamente não está havendo a Terra, ela atravessa um período de aquecimento e de frio. Tá? E nós estamos no final do período de aquecimento. Daqui a pouco nós vamos entrar no período de frio. E isso ocorreu desde Adão e Eva. Tá? Existe uma medição concreta que é o seguinte: em 1743, o capitão Cook colocou em algumas partes da Antártica, ele colocou alguns medidores de temperatura, tá? Que registrou essa temperatura, e hoje se registra exatamente da mesma forma. Consequência direta, não houve aumento de temperatura. Tá? O que existe são movimentos da natureza extremamente diversificada e extremamente poderosa. Tá? Então, o que há, você tem movimentos locais que são compensados por outras coisas. A segunda alegação deles é que quando o desmatamento, todo mundo vê, eles dizem: não, nós não podemos ser a favor do desmatamento, de maneira nenhuma. Só que dizer que o desmatamento vai provocar a elevação da temperatura é porque a Amazônia, por exemplo, é um pulmão na Terra. Isso é uma balela. Isso, na realidade, um pulmão na Terra não tem nada a ver com a Amazônia. O pulmão na Terra está no oceano. Você tem 71% da massa da Terra, ela é feita, ela é de água. Tá? Então, eu aconselho vocês entrar na internet e colocar lá. Eu assisti, por exemplo, uma mesa muito fácil. Tem uma entrevista com um climatologista chamado Felício. É só você colocar lá no Google, colocar Felício Josué. Vai sair a entrevista do cara. Tem um outro que também é um professor, mas ele é o decano dos climatologistas, físicos, meteorologistas, etc. Também você vai encontrar um material. O que eu estou querendo aqui é o seguinte: eu não estou querendo afirmar nada, isso não é a matéria do meu conhecimento. Tá? Eu só estou querendo dizer que essa é uma matéria extremamente polêmica. Há pessoas que são, dizem que sim, outros dizem que não. E nós, como filósofos, nós não podemos nos filiar a um determinado ponto, sabe? Sem realmente consultar e ver o outro lado. Certo? Essa é a primeira parte. A segunda parte, assim, quando você falou isso, foi de economia. E aí eu já entendo mais um pouco de economia. Quando você fala da extração de recursos, da pena que você tem que ver lá as mineradoras atuando no território de Minas, etc. Então, o que quer dizer é o seguinte: a economia é uma ciência que ela lida com necessidades que são infinitas do ser humano e com recursos limitados. Então, ele tem que tirar de um. Então, é necessário para que a gente se vista, para que a gente coma, é necessário que haja produção, é necessário que haja mineração, é necessário que nós exportemos. E o que a gente vai fazer? Veja bem, a gente vai ficar sentado em cima de desertas enormes, maravilhosas, e morrendo de fome. Então, são essas duas questões que só para ver relação. Como é o climatologista? Felício, você vai encontrar. Se você botar no Google Felício Josué, é uma entrevista que ele deu no programa do Josué, que ao lado vai encontrar uma série de outros que falam da neurose do superaquecimento. Existem professores, cada dele, esse Felício, por exemplo, ele é professor da Universidade de São Paulo. Tá? Ele não é um negro. Tá? Professora? Pois é, então eu agradeço muito as suas observações e, na verdade, é a segunda vez quando eu falo nas zonas que me veio esse cara como nesse sentido, assim, que a referência a quem quase que colocando tudo isso que ele falou lá, mas na verdade existem duas correntes de fato, né? Inclusive a
chamada de negacionista, como se negar uma coisa que está acontecendo. Por mais que ele seja estudioso e alguém responsável e também considerado na área dele, existem outros que dizem o oposto. Então, aí que tá. A gente pode dar a atenção a um ou a outro. Mas se a gente for seguir o pensamento do Jonas, ele tem uma proposta que eu não mencionei aqui, porque eu não estava tendo foco, que é a heurística do medo. E a heurística do medo diz o seguinte: temos dois prognósticos, um favorável e um negativo. Qual que a gente deve seguir? São prognósticos. Negativo. Por quê? Porque se a gente segue pelo positivo e continua fazendo tudo errado, depois vem as consequências, é muito pior do que se a gente fala, não, gente, isso aqui pode dar errado, então vamos com calma. Entende? Então, essa visão de que é uma mera neurose, que está tudo ok, que a Terra está passando por mais uma fase, daqui a pouco vai vir um esfriamento, que não tem nada a ver com a visão do homem, desde a época de antes de Cristo já se fazia isso e aquilo. Esse argumento